Querido aluno, querida aluna aqui do Tec Concursos, voltamos para mais um bloco sobre a disciplina jurídica dos aeronautas. Estamos estudando de maneira minuciosa a Lei 13.475 de 2017, a tratativa jurídica dos aeronautas. Nós agora vamos nos debruçar sobre as férias dos aeronautas. Já vimos a remuneração, a jornada, o sobreaviso, a reserva, o tipo de tripulação, quem é o aeronauta, tudo isso em vídeos anteriores. Você deve construir este conhecimento ao tempo em que, para e passo, está sempre lendo a letra seca da lei. Aeronauta para concurso é o que está na letra seca da lei. E é interessante ter esse conhecimento, poucas vezes divulgado, mas que é importante, por quanto constante, em diversos instrumentos editalícios. Disciplina jurídica dos aeronautas, agora nos debruçamos sobre as férias. Primeiramente, devemos nos lembrar que férias, num cômputo geral, constituem uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Nas férias, não há prestação de labor por parte do empregado, aqui no nosso caso por parte do aeronauta, mas existe o recebimento de salário, existe uma contraprestação econômica e existe, de igual sorte, uma contagem de tempo de serviço. Então, nas férias, é uma interrupção do contrato de trabalho. Não há trabalho, mas existe salário e existe contagem de tempo de serviço. Assim é a interrupção. É desta forma que nós pensamos sobre as férias, lembrando que as férias anuais do tripulante serão de 30 dias consecutivos, assim como na base seletista. Olho na tela, olha para cá. Artigo 67 da Lei dos Aeronautas. As férias anuais do tripulante serão de 30 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Mediante acordo coletivo, as férias poderão ser fracionadas. Algumas informações são importantes aqui. Primeiro, ele diz que é mediante ACT. Ele não disse que é mediante acordo ou convenção coletiva. Ele disse que é mediante acordo coletivo. Logo, inicialmente, não cabe falarmos de convenção coletiva de trabalho para fracionamento de férias dos aeronautas. É necessário que haja um documento mais próximo das partes, no caso, o acordo coletivo, que é aquele firmado entre o sindicato da categoria profissional e empresa ou grupo de empresas. E apenas então, apenas assim, as férias poderão ser fracionadas. Então, diferente do que ocorre na sistemática da CLT, onde após a reforma trabalhista, com a concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14, os outros 2 nenhum inferior a 5, lá na sistemática reformada da CLT, aqui não. Aqui as férias dos aeronautas são de 30 dias consecutivos, base legal do artigo 67. Porém, é possível mediante acordo coletivo, repito, acordo e não convenção, acordo que é mais próximo do que a convenção, é possível mediante acordo coletivo o fracionamento das férias do aeronauta, é o que nos ensina o artigo 67 no seu parágrafo 1º. Parágrafo 2º também nos traz informação, olhe para cá. A concessão de férias será comunicada ao tripulante por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Não é nenhuma novidade para quem estuda o sistema seletista. Isso aqui é o chamado aviso de férias, com no mínimo 30 dias de antecedência. A empresa manterá quadro atualizado de concessão de férias, devendo existir rodízio entre os tripulantes do mesmo equipamento, quando houver concessão nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, que é onde as pessoas estão em férias. Olha para cá, início do ano, né? Ou meado do ano, ali em julho. Olha o que a gente tem aqui de interessante. Quando eu penso na sistemática das férias, doutores, ó, quando eu penso nessa sistemática das férias, eu tenho o seguinte, isso é interessante considerarmos, que a empresa, ela vai manter a base das férias em 30 dias consecutivos, poderá, mediante acordo, fracionar para um período inferior, para um período de, por exemplo, fracionamento de 2 dias, de dois períodos de 15, ou de 3 períodos de 10. Primeira informação importante é que a lei não traz o parâmetro mínimo para que tal situação ocorra. Ela não traz o mínimo
de período para fracionamento. Segundo, quando eu penso no fracionamento das férias, eu penso que tem um aviso prévio de 30 dias. Terceiro, quando eu penso no fracionamento das férias, eu penso que se os meses forem de janeiro, de fevereiro, de julho ou de dezembro, deve existir rodízio entre tripulantes do mesmo equipamento. É assim que se estrutura a base geral das férias no sistema dos aeronautas. O artigo 69 diz o seguinte, olha para cá. Ressalvados os casos de rescisão do contrato de trabalho, as férias não serão convertidas em abono pecuniário. A regra geral é que nós não tenhamos o quê? Abono pecuniário, salvo rescisão de contrato. Artigo 70. Ressalvadas as condições mais favoráveis, a remuneração das férias e o 13º salário do aeronauta serão calculados pela média das parcelas fixas e variáveis da remuneração no período aquisitivo. Olha para cá. Período aquisitivo, pela base seletista, é o período em que você está adquirindo direito às férias. 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É aqui. Esse é o período aquisitivo. Quando você completou todo o período aquisitivo, o empregador, em seu critério de direção, deverá conceder as férias no chamado período concessivo. É o período para conceder as férias do aeronauta. Ó, o empregador deve escolher um período. O que ele está dizendo para a gente? Que, ressalvadas as condições mais favoráveis, a remuneração das férias e do 13º do aeronauta serão calculados pela média das parcelas fixas e variáveis da remuneração do período aquisitivo. Então, digamos que ele teve, no mês de janeiro, um salário de 10 mil, no mês de fevereiro, um salário de 12, no mês de março, um salário de 11, no mês de abril, um salário de 12. Por quê? Porque ele tem uma remuneração fixa e uma variável, ou porque teve um aumento na fixa, qualquer que seja a situação. Como é que eu vou considerar a base de cálculo para o pagamento do 13º salário ou gratificação natalina ou das férias? Eu vou considerar a média do que ele ganhou. Então, se ele ganhou 10 mil no mês, 11 mil no outro, 12 mil no outro, eu somo tudo e divido por 12. E aí, aquele valor que eu encontrei é o valor que eu vou pagar a título de base de cálculo de férias de 13º. Lembrando que as férias são sempre acrescidas de no mínimo um terço estabelecido constitucionalmente, tá? Ou seja, o artigo 70 diz, ressalvadas as condições mais favoráveis, a remuneração das férias e o 13º salário do aeronauta serão calculados pela média das parcelas fixas e variáveis da remuneração no período aquisitivo. Artigo 71 diz assim, o pagamento da remuneração das férias será realizado em até 2 dias antes do seu início. Então a gente está vendo sobre as férias do aeronauta o seguinte, que você tem férias anuais de 30 dias consecutivos, férias só podem ser fracionadas mediante acordo coletivo e não mediante convenção, diferente da CLT, onde as férias com concordância do empregado podem ser fracionadas em até 3 períodos. A concessão das férias será concedida ao tripulante com aviso de férias, no mínimo 30 dias, assim como ocorre na sistemática seletista. A empresa vai ter quadro atualizado de concessão de férias, devendo existir rodízio entre tripulantes do mesmo equipamento, quando houver concessão dos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Vimos ainda que, ressalvados os casos de rescisão contratual, ou seja, quando o contrato é desfeito, quando há, digamos, desligamento sem justa causa, ou por justa causa, ou despedida acordada, ou qualquer que seja a hipótese de desligamento, quando, salvo os casos de rescisão contratual, as férias não serão convertidas em abono pecuniário, diferente da CLT, onde o empregado pode exigir o abono pecuniário, o abono de férias, fazendo a conversão, vendendo, entre aspas, suas férias. O artigo 70 ensina que, ressalvadas as condições mais favoráveis, a remuneração das férias e o 13º salário do aeronauta serão calculados com base em quê? Na média das parcelas fixas e variáveis da remuneração do período aquisitivo. É a média. Somo todos os meses e divido pela quantidade de meses. Eu tenho ali a média do valor que eu vou utilizar como base de cálculo para o 13º salário e para as férias. Lembrando sempre que as férias serão sempre acrescidas de no mínimo um terço com base na Constituição, salvo disposição que seja mais favorável aos empregados, princípio não mais favorável, por exemplo, um acordo ou uma convenção coletiva colocando férias mais um meio, por exemplo. E por fim, o artigo 71
Diz assim: o pagamento da remuneração das férias será realizado até 2 dias antes do seu início. Ou seja, o pagamento aqui segue a mesma linha da CLT. Antes de você gozar as férias, 2 dias antes, você já recebe o pagamento das férias acrescidas de 1/3. Professor, a aeronauta tem férias proporcionais, tem férias simples. Aquele raciocínio de férias em dobro da CLT se aplica aqui? Sim. Quando a lei dos aeronautas for silente, a gente vai pegar o raciocínio naquele aspecto lá conosco e vamos aplicar o sistema seletista. Então, por exemplo, a lei aqui já fala de período aquisitivo, ela não entra no detalhe do que é período aquisitivo. É um papel da doutrina e um papel da lei base, no caso a CLT, falar sobre período aquisitivo, período concessivo, e é com essa base que nós vamos trabalhar aqui as férias dos aeronautas. Pontos para atenção na eventual prova, se cair. Não cabe o fracionamento, salvo por acordo coletivo. Lembrem-se, não cabe por convenção coletiva, apenas por acordo coletivo. Não há de se falar de venda do abono de férias. Não há de se falar de venda do abono de férias, não cabe. Isso aqui também é uma particularidade do sistema de férias, que em regra serão gozados em 30 dias consecutivos. Assim, doutores, é que nós estudamos as férias dos aeronautas. E por fim, vamos falar sobre as certificações e as habilitações dos aeronautas aqui, sobre a seção 4 dos certificados e das habilitações. Olhe para cá. Artigo 72 diz o seguinte: é de responsabilidade do empregador o custeio do certificado médico e da habilitação técnica de seus tripulantes, sendo responsabilidade do tripulante manter em dia seu certificado médico, como estabelecido na legislação em vigor. Ou seja, custeio do certificado médico e de habilitação técnica é de responsabilidade do empregador. Mas manter em dia o certificado é de responsabilidade do empregado. Cabe ao empregador o controle de validade do certificado médico e da habilitação técnica para que sejam programadas na escala de serviço do tripulante as datas e, quando necessárias, as dispensas para a realização dos exames necessários para a revalidação. Repito, parágrafo 1º. Cabe ao empregador o controle de validade do certificado médico e da habilitação técnica para que sejam programadas, na escala de serviço do tripulante, as datas e, quando necessárias, as dispensas para a realização dos exames necessários para a revalidação. Parágrafo 2º. É dever do empregador o pagamento ou reembolso dos valores pagos pelo tripulante para a revalidação do certificado médico e de habilitação técnica, tendo como limite os valores definidos pelos órgãos públicos, bem como dos valores referentes a exame de proficiência linguística e de eventuais taxas relativas a documentos necessários aos exercícios de suas funções contratuais. De novo, é dever do empregador o pagamento ou reembolso de valores pagos pelo tripulante. Para quê? Para revalidar o certificado e habilitação técnica, bem como os valores referentes a exame de proficiência linguística e eventuais taxas de documentos necessárias ao exercício de suas funções contratuais. Ou seja, ele paga o certificado médico, as licenças para a realização das atividades. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque isso é para a realização do trabalho. Inclusive exame de proficiência linguística, para que, digamos, um piloto fale mais de um idioma. Tudo isso aqui, esses exames e essas estruturas são de responsabilidade do empregador. É o empregador que tem o custo com isso, de acordo com a lei específica, parágrafo 2º do artigo 72. Olha para cá. Parágrafo 3º. No caso dos tripulantes empregados nos serviços aéreos, previsto no inciso 4 do caput do artigo 5º, ou seja, em atividade de fomento ou proteção à agricultura. Quando você vir fomento, proteção à agricultura e aeronauta, lembre de convenção, acordo coletivo de trabalho. É uma base da lei que se repete o tempo todo, vocês já viram comigo. Olha o que ele está dizendo. Nos casos de tripulantes empregados nos serviços aéreos previstos no inciso 4 do caput do artigo 5º, ou seja, em atividade de fomento ou proteção à agricultura, o pagamento e o reembolso previsto nesse artigo poderão observar valores e critérios estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E aqui, olha o detalhe aqui. Poderão observar valores e critérios em convenção, acordo coletivo. O ACT e o ACCT podem prever de forma diferente do que determina a lei. Enquanto que aqui o limite dos valores é definido pelos órgãos públicos, nesse caso aqui o limite pode ser definido pelo acordo coletivo de trabalho
ou pela convenção coletiva de trabalho. Das transferências dos aeronautas. Artigo 73. Para efeito de transferência, provisória ou permanente, considera-se a base do tripulante a localidade onde ele está obrigado a prestar o serviço. Então, Bruno trabalha no aeroporto de Salvador, Bahia. Essa é a minha base. Para considerar uma transferência provisória ou permanente, eu tenho que me deslocar daqui. Essa é a base. Entende-se como, ó para cá, transferência provisória, deslocamento do tripulante de sua base por período mínimo de 30 dias e não superior a 120 dias, para prestação de serviços temporários sem mudança de domicílio, seguindo de retorno à base, tão logo cesse a incumbência que lhe foi atribuída. Isso é transferência o quê, gente? Provisória. Deslocamento do tripulante de sua base por período mínimo de 30 dias e não superior a 120 dias, para prestação de serviços temporários sem mudança de domicílio, seguido de retorno à base, tão logo cesse a incumbência que lhe foi atribuída. E o que é transferência permanente? Ora, se essa aqui foi provisória, sem mudança de domicílio, como é que vai ser a permanente? Com mudança de domicílio. Transferência permanente é o deslocamento do tripulante de sua base por período superior a 120 dias, com mudança de domicílio. Então, quando é que a transferência é provisória? A transferência provisória é quando ele muda da sua base por no mínimo 30 dias, no máximo 120 dias, sem mudança de domicílio. A transferência é permanente quando ele muda da sua base por mais de 120 dias, com mudança de domicílio. É assim que se diferencia a transferência como provisória ou como definitiva. Parágrafo 2º. Após cada transferência provisória, o tripulante deverá permanecer na sua base por pelo menos 180 dias. O interstício entre transferências permanentes será de 2 anos. Ou seja, o período entre transferência permanente de um lugar para outro será de quanto tempo? 2 anos. Na transferência provisória, serão assegurados aos tripulantes acomodação, alimentação, transporte a serviço, transporte aéreo de ida e de volta no regresso, licença remunerada de, considerada a duração da transferência, 2 dias para o primeiro mês, mais 1 dia para cada mês ou fração subsequente, sendo que no mínimo 2 dias não deverão coincidir com sábado, domingo ou feriado. Licença remunerada aqui para que ele descanse, como se for um repouso. Parágrafo 5º diz assim: na transferência permanente, serão assegurados ao tripulante pelo empregador. Inciso 1. Ele vai transferir agora permanentemente. Bruno saiu da base de Salvador e vai morar em Recife, Pernambuco. Saiu da base de Salvador e vai morar em São Paulo, capital. No Rio de Janeiro, capital. Vamos lá. O que ele tem que pagar? O empregador: ajuda de custo para fazer face às despesas de instalação da nova base, não inferior a 4 vezes o valor do salário mensal, calculado o salário variável por sua taxa atual, multiplicado pela média de correspondentes trabalhos dos últimos 12 meses. Transporte aéreo para si e seus dependentes. Translação da respectiva bagagem e dispensa de qualquer atividade relacionada com o trabalho por período de 8 dias a ser fixado por sua opção, com aviso prévio de 8 dias ao empregador, dentro dos 60 dias seguintes à sua chegada à nova base. Ou seja, aqui você tem um período de tempo para adaptação, para que ele resolva algumas questões na sua instalação na nova base. Sua bagagem é transferida sem custos. Seus parentes aqui, as pessoas dependentes, seus filhos, sua esposa, seu marido. Ajuda de custo para as despesas de instalação, tá vendo aqui? Não inferior a 4 vezes o salário mensal. Para ele se instalar 4 vezes o salário mensal. Isso aqui para uma transferência permanente. A transferência provisória poderá ser transformada em transferência permanente quando ultrapassar 120 dias e você tiver, de fato, um novo domicílio permanente. O tripulante deverá ser notificado pelo empregador com antecedência mínima de 60 dias na transferência permanente e 15 dias na provisória. Ou seja, o empregador ele vai notificar o seu empregado. Comandante João, comandante Bruno, o senhor vai ser transferido permanentemente para Recife, Pernambuco. Esse aviso tem que ser no mínimo 60 dias de antecedência. Comandante Bruno, o senhor vai ser transferido provisoriamente para Pernambuco, passará 60 dias lá.
tem que ser me avisado com no mínimo 15 dias de antecedência. É isso que nos dispõe o artigo 74, é a base geral da Lei dos Aeronautas. Por fim, um último aspecto de disposição geral que colocamos é o seguinte, que além das bases que nós estudamos nessa lei, a Lei 13.475 de 2017, Lei dos Aeronautas, lei extremamente específica, vimos diversos aspectos em que ela se diferencia da base geral seletista. Olha o que ele diz, que além dos casos previstos em lei, as responsabilidades dos tripulantes são definidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como em contratos de trabalho, em convenção e acordo. Mas, Código Brasileiro de Aeronáutica é uma outra lei importante para que se estude a sistemática dos aeronautas. Então, o que nós vimos aqui sobre os aeronautas nesse momento foram os certificados e habilitações e a sua transferência. A transferência dos aeronautas, que pode ser provisória ou permanente, de acordo com o critério que vai ser estabelecido. Doutores, com isso nós terminamos a análise da sistemática jurídica dos aeronautas. Diversos aspectos da lei foram trabalhados, todos os seus artigos principais, salvo aquelas disposições finais que tem outros artigos que são inclusive para adaptação da lei e falando de revogações. Mas os principais artigos, os principais tópicos dos aeronautas foram tratados aqui por nós, pela equipe do TEC Concursos. Eu e a minha equipe nós estamos sempre juntos na realização de um trabalho para vocês. Eu quero pedir a vocês que estejam sempre voltados para os seus estudos, com fé, com confiança, com resiliência, que vocês não desistam de seus sonhos, que vocês permaneçam estudando os assuntos, os mais variados que podem ser objeto do seu edital. Sempre com paciência, sempre com graça, sempre com atenção, sempre com humildade, que a humildade ela precede a honra. É importante que sejamos humildes no nosso trabalho, nos nossos estudos, na busca dos nossos objetivos. Eu estou aqui tentando sempre servir a vocês com o meu melhor. Estaremos juntos trabalhando o direito do trabalho e logo mais à frente alguns aspectos do direito civil. Dúvidas que vocês tenham, se comuniquem comigo no Instagram, Bruno Marbach, ADVProf. Bruno Marbach, ADVProf. Sigam o Instagram do TEC Concursos, conheçam a nossa plataforma, adquiram nossos produtos, que certamente podem lhe capacitar a atingir resultados mais poderosos na sua preparação para concursos e na sua própria formação cultural naquilo em que nós podemos oferecer. É sempre uma honra estar com vocês. Até a próxima gravação, até o próximo conteúdo de Direito do Trabalho aqui no TEC Concursos. Um abraço.